Se nós pararmos para pensar, todo dia nós temos que nos alimentar naturalmente. O nosso corpo natural, ele precisa de alimento dia após dia, todos os dias. A comida de ontem não vai me saciar no dia de hoje e não vai me fortalecer para hoje. Hoje eu preciso comer de novo. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo aqui mais uma palavra que o Senhor falou no meu coração para compartilharmos no dia de hoje. Eu vou destacar 3 passagens bíblicas que se encaixam e que Deus falou assim grandemente ao meu coração. Há um tempo atrás eu comecei a ler novamente os profetas maiores, né? Que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E Deus falou muito comigo num texto de Isaías, no capítulo 55, nos versículos 1 e 2. Vamos dar uma olhada? Ele diz assim: Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na minha fina refeição. Quando eu estava lendo esses versículos, fiquei pensando um pouco, porque quando a gente começa a meditar, como eu já falei aqui, é quando vem a revelação. Não sei se vocês se lembram daquela propaganda da TV Futura, que diz assim, que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Porque quando nós questionamos, é quando nós vamos saber o porquê das coisas, nós vamos entender através do que nos é revelado. E então eu fiquei pensando sobre esse versículo. Como assim, Senhor? Comprar sem dinheiro? Né? Gastar naquilo que não é pão, né? Comprar sem dinheiro. Aí logo me veio a passagem que está em Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha no que diz em Apocalipse. O Senhor Jesus falando, né? As cartas das igrejas. Ele diz assim: Você diz, estou rico e adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim, sem dinheiro, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos, para que venha enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. E aí esses versículos vieram e foram se encaixando. Logo depois veio outro versículo na minha mente, que é o que está em João, no capítulo 7, no versículo 37, ele diz assim: No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, Jesus ainda não tinha sido morto, para poder o Espírito Santo vir. Porque Jesus disse que quando ele fosse para o Pai, então o Espírito Santo vinha. E aqui, quando ele diz assim, no último dia, o mais importante, ele estava falando sobre o dia da Páscoa, que era exatamente o dia que Jesus ia ser preso. E aí ele diz, vinde a mim todos que têm sede, que é o que o profeta Isaías falou lá, No início ele diz, venham todos vós que têm sede e bebam. Todos vós que têm fome, venham e compre leite e pão, que é o alimento. Então, irmãos, o que o profeta Isaías estava dizendo lá na profecia, ele estava dizendo assim, por que vocês estão gastando o dinheiro de vocês com o que não é pão, com o que não alimenta, com o que não vai te satisfazer? E eu meditando sobre isso, eu fiquei pensando, gastar o dinheiro com o que não é pão. E comprar sem dinheiro, eu fiquei pensando sobre aquilo. E o Senhor me revelou o seguinte, você já ouviu a expressão que tempo é dinheiro? Então, o Senhor está dizendo, por que você está gastando o teu dinheiro com aquilo que não é pão? Por que você está gastando o teu tempo com aquilo que não vai alimentar o teu espírito? Jesus está falando aqui sobre coisas espirituais. A água é o fluir do Espírito Santo. O pão é a palavra. Quando a palavra de Deus se refere ao pão, ela está falando sobre o alimento que vem de Deus. O maná no deserto era o pão físico. Por quê? Porque era uma aliança física, era uma aliança da carne. Mas o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra, é Jesus. Ele veio para nos alimentar espiritualmente. E a palavra de Deus é o pão que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito. E é o que pode nos satisfazer. Eu vejo muitas pessoas dizer assim, você tem que ser feliz. Não, você tem que ser feliz. Na verdade, nada que a pessoa tenha nesse mundo pode trazer a verdadeira felicidade. Mas a palavra de Deus, ela traz a verdadeira felicidade. No Salmo 1 diz assim, bem-aventurado, e bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, olha só, o seu prazer, ele diz, porque vocês estão gastando o dinheiro de vocês com aquilo que não dá prazer a vocês. Então ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O maior prazer, irmãos, que nós temos verdadeiramente é o que a palavra nos dá. Esse é o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria que o mundo não tem, que o mundo não pode receber, porque só recebe aqueles que aceitam Jesus como Senhor. O Espírito Santo passa a habitar dentro da gente. E aí a verdadeira alegria está dentro de nós. Nossa alegria não está no que está ao nosso redor, o que está fora de nós, mas é o que está dentro de nós. Então o profeta diz, por que vocês estão gastando o tempo de vocês, o dinheiro de vocês, naquilo que não é pão? Nós vemos pessoas se matando para ter um bom cargo, para ter dinheiro, para ter isso e aquilo, e isso não vai trazer o verdadeiro prazer, a satisfação. Lá em Apocalipse, Jesus fala, você diz que está rico. Quantas pessoas acham aí que estão ricas, que não precisam de nada só porque estão dentro da igreja? Elas acham que não precisam mais do pão espiritual. Ela já sabe tudo, ela não precisa ouvir mais nada. Quanto mais eu escuto, mais eu quero ouvir. Porque eu vejo que não é o suficiente. Eu quero estar aprendendo sempre, eu quero estar ouvindo a palavra. Quanto mais eu ouço, mais eu me alimento. Mais eu vejo que eu preciso de mais. Se nós pararmos para pensar, todo dia
nós temos que nos alimentar naturalmente. O nosso corpo natural, ele precisa de alimento dia após dia, todos os dias. A comida de ontem não vai me saciar no dia de hoje e não vai me fortalecer para hoje. Hoje eu preciso comer de novo, senão eu não fico de pé. Da mesma forma, o nosso espírito, ele precisa dia após dia do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E muitas pessoas não estão valorizando isso, não querem ler a Bíblia, não ouvem pregações, então a carne sobressai e elas começam a agir somente na carne, fazendo o que dá prazer à carne delas, mas o espírito não tem prazer algum. E quantas pessoas estão sedentas da palavra? Quantas pessoas querem ouvir a palavra? E Jesus está dizendo, se você tem sede, venha a mim e beba. Venha a palavra. Leia a Bíblia. Vá diretamente à fonte das águas. Leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra, tenha você um relacionamento com Deus através da palavra dele. Uma das coisas mais lindas que eu acho, esses dias mesmo eu estava orando ao Senhor e estava dizendo assim, Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos entrar na Tua presença, Senhor, de falar diretamente com o Senhor, de não precisarmos ir até o sacerdote, como na aliança passada, né, do Antigo Testamento, onde as pessoas precisavam ir ao templo para falar ao profeta, ao sacerdote, e assim ouvir de Deus, falar para Deus aquilo que eles precisavam, o povo precisava, falava ao sacerdote para o sacerdote levar a Deus. E hoje nós temos o acesso pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Quando Jesus ele morreu, né, na cruz do Calvário, a palavra diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, exatamente abrindo o acesso ao Santo dos Santos, abrindo o acesso direto a Deus. Nada na palavra de Deus está à toa, irmãos. As coisas são simbólicas para que a gente entenda o reino espiritual. Na antiga aliança havia o tabernáculo, onde tinha as divisões através do véu, tinha os lugares até onde o sacerdote podia ir e até onde o sumo sacerdote poderia ir. E esse véu foi rasgado. Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, que nos leva diretamente a Deus. Os nossos pedidos, né, são feitos diante de Deus através do nome de Jesus e assim Deus ouve a nossa oração. E eu estava dizendo, Pai, muito obrigado por esse privilégio de podermos chegar diante do Senhor e abrir o nosso coração e falar diretamente com o Senhor e o Senhor ouvir pela Tua grande misericórdia as nossas orações e nos atender. Que privilégio, amados. Que privilégio nós temos de Deus falar diretamente com a gente através da palavra dele. Nossa, isso é um privilégio tão lindo, tão lindo. Quando eu começo a ler, né, o Antigo Testamento, quando a gente vê ali Moisés, Deus falando com Moisés no monte, aí Moisés diz assim, Senhor, eu vou trazer toda a congregação para falar com o Senhor, e o Senhor fala com eles também, e aí o povo vem, e aí Deus começa a falar, e as pessoas ouvem a voz de Deus como trovão, e começa a ter medo de Deus. E ela diz, não, Moisés, fala tu com Deus, e nós não, para que a gente não morra. As pessoas têm medo e não temor, porque não conhecem a Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Então Moisés, ele falava com Deus e Deus falava com ele. Nós não temos que ter medo do nosso Deus, nós temos que ter o temor. O temor é a reverência, é o conhecimento de quem ele é, de que ele é um Deus santo, de que ele é um Deus que quer ter um relacionamento íntimo conosco, através da palavra dele, através da oração. A nova aliança somos nós e Deus. Sou eu e Deus, é você e Deus. Que privilégio Deus nos deu através de Jesus Cristo, não é verdade? Que coisa linda. Então o Senhor está fazendo um convite a nós. Vinde todos que têm sede e beba da água da fonte. Jesus falou lá em João, né? Todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. E do seu interior vão fluir rios de água viva.
Esse rio de água viva é o Espírito Santo jorrando de dentro de nós a palavra de Deus para outras pessoas. Então, quando você se enche da palavra, o Espírito Santo ele vai jorrar de dentro de você para outras pessoas. Ele diz: vinde e se encham do rio, da água viva, e esse rio vai transbordar de dentro de você. Amém? Eu espero que você veja em casa, na sua Bíblia, esses 3 textos e que o Espírito Santo fale ao teu coração. Vai lá e lê e deixa Deus te dar a revelação do que Ele está dizendo. Isaías 55, versículos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 2, versículos do 17 ao 19, se eu não me engano. Ao 20, do 19 ao 20. E João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Deus vai falar com você. Conheça a palavra do Senhor. Leia. Tenha intimidade com a palavra do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele é a palavra e ele está à porta batendo. Deixa eu entrar. Porque quando ele entrar, quando a palavra de Deus entrar em você, então você vai ceiar com ele e ele vai ceiar com você. Ceiar quer dizer intimidade, né? Você vai se alimentar da palavra de Deus. Junto com Jesus, ele vai compartilhar com você da palavra. Ele vai te dar o conhecimento, a revelação da sua palavra. Então, amados, essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você no dia de hoje. E eu espero que o Espírito Santo de Deus testifique essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Beijo. Ah, gente linda, não se esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. E para você continuar ouvindo as mensagens que eu posto todos os dias, falando sobre as histórias bíblicas. Compartilha se você gosta do conteúdo e conhece alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, né? De conhecer mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Beijo.